Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5 vídeos para que a gente possa meditar, colocar em prática e transformar a nossa vida. E são 5 vídeos semanais, segunda a sexta-feira, sempre postado às 5h05 nas plataformas de vídeo que você pode encontrar aí no meu nome, ou Gálvaro. Bom, o nosso herói para fechar essa semana é Neemias. Neemias é um cara fantástico. Ele nos ensina sobre administração, sobre liderança, sobre engajamento, sobre motivação, sobre condução, sobre estratégia, sobre execução do plano elaborado. Neemias é um cara fantástico. Eu quero te incentivar a ler o livro de Neemias, e há muitas publicações também, muito jóia a respeito de Neemias no mundo corporativo, no mundo dos empreendedores. Neemias é uma figura que inspira bastante. E eu quero lembrar dessa história em Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 1, verso 1, diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Bom, aqui é a história da nossa mensagem de hoje: compaixão. O Neemias era um homem que trabalhava na corte do rei. Ele estava lá na Babilônia, a antiga Babilônia, agora ele estava lá vivendo junto ao rio Persa, que tinha tomado a Babilônia, e ele servia com muita satisfação ali, até que um dia chegou um relato de como andavam os seus irmãos na cidade de Jerusalém. Naquele instante, Neemias parou e lamentou, chorou, clamou, orou a Deus quando ouviu a situação que o povo vivia. E a mensagem que eu quero trazer para encerrar essa semana, diante de todos os heróis que a gente está meditando, se não houver esse coração de compaixão de Neemias, não há sentido naquilo que Deus tem depositado como dons, talentos, capacidades, oportunidades na nossa vida. É necessário um despertamento de coração e de alma, uma identificação com a dor do nosso próximo. Nós estamos vivendo esses dias de guerra, de mais notícias, E eu fico imaginando o que desperta no nosso coração. Por vezes a gente pensa, bom, nós temos um povo mau invadindo um povo bom. A gente não sabe de todas as histórias, porque nós temos irmãos entre os ucranianos e irmãos entre os russos. Nós temos pessoas do bem em todas essas nações. Então nós precisamos ter compaixão tanto daquele que às vezes é tido como opressor, como daquele que muitas vezes está sendo oprimido. O Neemias era agora um trabalhador do império que estava dominando sobre Israel. E no entanto, ele usou esse império para abençoar Jerusalém. Ele foi ao rei e ele foi arguído pelo rei, porque o rei percebeu que ele estava com semblante baixo, estava abatido. E ele conta a história: como eu posso estar feliz sendo que os meus pais, a casa dos meus pais, os sepulcros deles estão caídos, estão em ruínas. E o rei pergunta para ele assim: o que é? O que você precisa? E o Neemias tinha orado a Deus, ele busca a instrução de Deus, ele traça um plano de restauração do muro. E a gente vê que esse muro consegue ser reconstruído em Jerusalém em 52 dias. Olha que estratégia, aquilo estava lá por séculos. E agora Deus levanta um homem lá na terra antiga Babilônia para poder abençoar a cidade de Israel e seus habitantes. Neemias não apenas viu de longe, Neemias orou, Neemias traçou um plano, mas acima de tudo Neemias se engajou. E por que ele se engajou? Porque havia compaixão. A gente só se engaja quando a gente se identifica com a causa. A gente se envolve de maneira a colocar a nossa vida, nosso fôlego, nosso vigor, o nosso ânimo e, acima de tudo, o nosso coração e mente. Deus quer que você seja um homem, uma mulher de compaixão. Olhando para a multidão, Jesus dizia, teve compaixão deles.
o evangelista mostra pra gente que Jesus, ao olhar para o povo, ele se identificava com a dor deles. Que você possa ser esse homem, essa mulher de compaixão. Olhar para a cidade, para sua família, para os seus amigos, e não com um olhar de arrogância, de presunção, mas um olhar de compaixão. Para dizer, eles precisam conhecer desse amor que mudou minha vida, que ancorou minha alma, que trouxe paz sobre o meu coração. A eficácia de Neemias é porque ele era um homem motivado pela compaixão. Então ele não se poupou até cumprir todo o propósito que Deus tinha para ele. Que Deus te abençoe.